Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso culto, entoando o hino de número 14. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo do Santo. Nós te louvamos e adoramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 João, capítulo 1. E faremos a leitura do versículo 5 ao versículo 10. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão. Primeira Epístola de João, capítulo 1, do versículo 5 ao 10. Diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e na verdade não está em nós. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nesse momento nós vamos ter nosso momento de contrição, de confissão. E eu queria também pedir aos irmãos que nesse momento vocês incluam o nosso irmão Arão nas suas orações. Agora à tarde, torno de umas 6 horas, André entrou em contato comigo, disse que não tinha como era muito curto e que o irmão Arão não melhorou. Tem uns 3 dias que ele está com uma virose, há uma suspeita que pode ser dengue, pode ser Covid, e
infelizmente ele não melhorou. Então nós vamos estar orando, né, pela vida do Alan, pela restauração da saúde dele. Por isso que o menino da mídia não está hoje aqui, né? Então vamos estar orando para que o Senhor restaure por completo também a sua saúde e esteja assim abençoando a vida do nosso irmão. Então vamos orar e após alguns momentos de oração, eu vou pedir a nossa irmã Josi que nos eleve em oração ao Senhor de confissão de pecados e também interceda pela vida do irmão Alan, pela sua saúde. Irmãos, ainda vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 100. Vamos todos juntos fazer a leitura deste Salmo. Salmo de número 100. Leiamos, celebrai, todos juntos, mais uma vez. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-nos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Celebrar o Senhor com júbilo, com alegria, e nós estamos sendo radiantes, principalmente hoje, né? Mais ainda, que a cada dia a gente tem visto, né, a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus por nossas vidas, por este lugar. Nos alegramos mais ainda porque hoje nós estamos aqui com a presença do pastor, né, Robson Cirilo, da sua esposa Edilene. O pastor Robson é agora o novo supervisor aqui do campo, responsável aqui pela igreja, né, é o nosso pastor. E como está aqui, estamos recebendo vocês, que a boa mão do Senhor continue sobre as suas vidas. E logo após as irmãs do louvor estar entoando os cânticos ao Senhor, junto com toda a congregação, o pastor passa a palavra ao pastor, que ele irá, né, conduzir a palavra. Hoje é um dia assim, muito especial. Nós teremos recebido novos irmãos, teremos batismo, olha que bênção, né?
Então, vamos louvar o Senhor. Com as irmãs do amor, né? Da glória de Deus. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé para nós adorarmos ao Senhor, porque só Ele é digno de ser glorificado. Conheces-me.
santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Querido Deus, querido Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua grandeza, pela tua maravilhosa graça, pelo teu amor infinito sobre as nossas vidas, a cada um que está aqui, Senhor, presente neste lugar, para hoje ouvir a tua palavra, participar do seu corpo, do seu sangue, do seu pão. Estamos, Senhor, gratos por o Senhor ter nos trazido a este lugar, Senhor. Queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bênção, né, queridos? Maravilha poder adorar e exaltar
esse Deus bendito a quem nós tanto servimos. Mas hoje é um dia especial, não apenas porque é o dia da mesa do Senhor, ou o dia em que nós temos a oportunidade de participar desta mesa. Isso é um grande privilégio. É um privilégio poder estar na casa do Senhor, é um privilégio poder assentar-se à mesa do Senhor. É um privilégio poder fazer parte da igreja do Senhor. E hoje nós estamos aqui também para poder receber, uma família que vai estar passando a fazer parte da nossa igreja. E eu quero convidar primeiro o nosso irmão Jefferson e a nossa irmã Lloyd, para que a gente possa recebê-los aqui. Depois nós vamos receber os filhos. E os nossos irmãos já estão congregando há um tempo conosco aqui, manifestando o desejo de se tornarem membros da nossa igreja. Deixa eu dar uma pequena explicação de como funciona na igreja presbiteriana. As pessoas vêm e elas passam por um período de conhecimento para entender o que é a igreja, e depois nós perguntamos se elas ainda, depois de conhecer quem somos, as nossas falhas, os nossos erros, se elas ainda querem ser membros desta igreja. A gente sempre pergunta dessa forma. Por quê? Porque nós servimos a Cristo e somos chamados a servir nesta igreja local, nessa comunidade, Os nossos irmãos são membros de uma igreja evangélica, estão vindo da Igreja Assembleia de Deus, mas eles precisam de declarar diante da igreja exatamente a sua fé, reconhecendo aquilo que eles têm vivido, a forma como eles têm vivido diante do Senhor, para que eles possam então experimentar esse cuidado, esse zelo e a graça do nosso Deus, tá certo? Como o nosso Senhor Jesus disse, que se nós não confessarmos diante dos homens, Ele nos confessará diante dos pais. E é para a igreja saber que eles têm a mesma fé que nós temos. Eu sei que os irmãos já convivem com eles, mas é para que isso se torne público, mostrando então que eles têm interesse em estar junto conosco na nossa igreja. Então eu tenho algumas perguntas a fazer ao casal. Eu gostaria que vocês respondessem assim, bem alto, que é para a igreja toda ouvir, os irmãos todos ouvirem. A primeira pergunta é: vocês creem em um único Deus verdadeiro, que existem três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o qual do nada fez o céu, a terra e tudo o que neles há, e os mantém governando todas as coisas, de modo que nada pode acontecer sem que seja de sua divina vontade? Creem nisso? Sim? Vocês reconhecem que foram concebidos e nascidos em pecado, que por natureza são inteiramente incapazes de praticar o bem e inclinados para o mal, que têm muitas vezes pecado por pensamentos, pelas palavras, por obras, por omissões, achando-se de tudo sinceramente arrependidos e pedem perdão a Deus por isso? Sim? A sua fé se fundamenta unicamente no sacrifício consumado por Cristo na cruz, na eficácia de sua contínua intercessão no céu e nas promessas que deixou nas Sagradas Escrituras? Sim? Vocês confessam que o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, sendo Ele o eterno Filho de Deus, movido de compaixão pela desditosa sorte da nossa raça, fez filho da Virgem Maria, verdadeiro homem pelo poder de Deus, torna-se o único Redentor e Salvador dos homens, que Ele cumpriu os preceitos da lei divina pela vida imaculada e na obra de sua morte na cruz, deu por satisfeito a completa redenção, a remissão dos nossos pecados, que ao terceiro dia, então Ele ressurge dos mortos, em sinal que está satisfeita a justiça divina, e tendo subido ao céu, alcançou por sua intercessão o resgate de todos que eles creem. Creem nisso? Sim? Vocês confessam também a necessidade de uma nova vida santa para agradar a Deus e para provar a sinceridade da vossa fé, e prometem fazer toda diligência para obedecer os preceitos do Senhor contidos nas suas sagradas letras, invocando sempre para este fim o auxílio do Espírito Santo, sem a qual não poderão cumprir os votos de fidelidade. Sim? Vocês também prometem que agora, uma vez que estão se tornando membros desta igreja, da Igreja Presbiteriana de Mirandópolis, que vocês, como membros desta igreja, irão sustentá-la
e irão honrar esta igreja, moral, financeiramente, com a dedicação, com o testemunho de cada um de vocês. Estarão sujeitos à autoridade, ao governo desta igreja, enquanto ela for fiel às Sagradas Escrituras, sim. Meus queridos irmãos, vocês ouviram aqui a confissão dos nossos queridos e o desejo deles de serem recebidos como membros, né? E aí eu pergunto aos irmãos: vocês recebem esses nossos queridos como membros da nossa igreja? Amém? Amém! O que amém bonito, olha só, maravilha, glória a Deus. Então nós vamos estar orando para o recebimento dos nossos irmãos. Baixemos as nossas cabeças. Pai santo, bendito e majestoso Senhor, muito obrigado porque o Senhor aprove neste momento nos permitir fazer parte desse cerimonial tão bonito, que é o recebimento de novos membros da nossa igreja. E aqui estão diante do Senhor a nossa irmã Lloyd e o seu esposo Jefferson. E eles aqui, ó Deus, declaram o desejo de servir nesta casa, nesta comunidade local. Que o Senhor os abençoe, para que eles sejam bênção nesta comunidade, nesta igreja. E que o Senhor abençoe esta igreja, para que seja bênção na vida deles. E assim possamos crescer na graça, no conhecimento e na misericórdia do Senhor constantemente. Ser sobre cada um de nós e sobre a igreja do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora eu gostaria de chamar aqui os filhos, né? Eu quero chamar aqui, começando pelo Samuel, mais velho, a Lorena e o Benjamin, para estar aqui ao lado dos pais. E aí carece uma explicação para a igreja, dos nossos queridos irmãos, sobre a forma como a igreja presbiteriana atua no recebimento da família diante do Senhor. Veja, no Antigo Testamento, quando alguém adentrava a igreja do Antigo Testamento, que é a nação de Israel, a tribo de Israel, todo macho deveria ser circuncidado. Ele passava pela circuncisão. Ao 8º dia, quando nascia, essa criança era circuncidada e ela então se tornava membro daquela nação, daquele povo, mostrando então essa aliança e esse compromisso com o Senhor, né? Com a vinda do nosso Senhor Jesus, esse ritual ele passa a ser substituído pelo que nós chamamos de batismo, né? Porque o Senhor Jesus disse que nós devemos então receber a cada um através do batismo. As crianças elas não podem ainda fazer por si a sua profissão de fé, o que vocês fizeram, declarando diante dos homens que eles creem em Jesus. Mas eles são filhos da aliança porque eles são seus filhos. E como filhos da aliança, eu sei que vocês creem que eles foram e vão criá-los para que eles sejam servos fiéis do Senhor. Dessa forma, a igreja tem um compromisso de estar junto com os irmãos no cuidado e na criação, ajudando, auxiliando, para que eles sejam servos fiéis, para que quando chegar a idade da razão, quando eles puderem então fazer a sua própria profissão de fé, eles possam então declarar a confiança em Cristo Jesus, como vocês disseram. Para isso, então, vocês trazem os seus filhos para esse momento especial, que é o momento do batismo. E aqui a gente precisa de entender que o próprio Senhor Jesus diz que nós não devemos embaraçar de forma alguma as crianças a estarem na presença dele, porque delas é o reino dos céus, e nós cremos nisso. A palavra do Senhor também nos diz lá em Provérbios que quando nós ensinamos o nosso filho o caminho que deve andar, no caminho que deve andar, à medida que ele vai se tornando velho, ele não se desvia do caminho, mas permanece fiel à presença do Senhor. Crendo nessa promessa e crendo nesta realidade, eu quero perguntar a vocês: vocês já fizeram a confissão diante dos homens, não precisam novamente fazer essa confissão, mas eu quero perguntar a vocês, eu queria que a igreja pudesse ouvir. Primeiro, que vocês prometem que, se o Senhor fizer servido, conservar a vida destes teus filhos até a idade da razão, vocês irão instruí-lo na graça, irão instruí-lo na misericórdia, irão instruí-lo através do ensino, na crença, seguindo o Senhor nosso Deus, aquilo que é ensinado nas Sagradas Escrituras como palavra do Senhor, de que Deus de fato é o Deus que salva, o Deus vivo e poderoso, que Cristo então foi enviado como seu Filho para o nosso resgate. Vocês prometem fazer isso? Jefferson, Floyd, prometem? Vocês prometem que irão ensinar os seus filhos a ler, para que eles possam ler por si mesmos as Sagradas Escrituras,
Mas não apenas irão ensinar a ler, mas vocês também estarão lendo com eles, orando com eles e por eles, encaminhando sempre deste caminho de serviço ao nosso Deus, sendo também exemplo de vida piedosa e religiosa, esforçando-se com todos os meios necessários, aquilo que é designado por Deus, para que eles possam ser criados nessa disciplina e na completa correção do nosso Senhor. Sim. Prometem que estarão desde já orando para que os seus filhos, quando chegarem à idade, possam encontrar um cônjuge fiel, servo do Senhor ou serva do Senhor, para que eles possam continuar então firmando e servindo ao Senhor, não apenas como indivíduos, mas também como família, assim como vocês estão fazendo, né? Meus queridos irmãos, vocês ouviram as promessas dos nossos queridos sobre o compromisso deles em criar esses meninos na presença do Senhor. Para isso é necessário a ajuda de cada um de nós. Então eu pergunto à igreja se a igreja está disposta a auxiliar os nossos irmãos na educação dos seus filhos, sendo que for necessário chamar a atenção dos pais, orientar, apontar o caminho que deve ser seguido, para que eles possam assim então desenvolver na comunidade da fé como filhos fiéis do Senhor. Prometem? Sim. Vocês recebem então essa família junto? Amém? Amém. Diante disso então, nós vamos passar para o batismo dos nossos queridos. Samuel, filho da promessa, filho da aliança, meus batismos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Filha da promessa, filha da aliança, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vem comigo. Filho da promessa, filho da aliança, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar agora por esses nossos queridos e amados. Pai Santo, bendito e majestoso, eu quero louvar ao Senhor pela aliança firmada através do teu sangue precioso, aqui confirmado através desse ato do batismo, para que os teus filhos possam crescer e caminhar na tua presença, ter sabedoria e discernimento aos pais, e ter força à nossa igreja, para ser instrumentos preciosos na condução deles da tua presença, para a tua glória e para a tua honra. Seja com cada um, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Talvez você não esteja acostumado com o sistema de batismo presbiteriano e esteja se perguntando por que nós usamos essa forma de batismo. Quando nosso Senhor Jesus institui o batismo, ele o institui quando ele é assunto aos céus. Ali naquele momento final, quando ele está com seus discípulos, ele diz então que nós devemos fazer os discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A água que nós usamos ela é apenas um símbolo. Então não importa a quantidade, a função dela, ela não vai lavar nada, ela não vai limpar nada na vida da pessoa, porque é o sangue de Jesus que nos livra de todo pecado. Ela então simplesmente simboliza isso. Então, seja uma quantidade pequena ou grande, ela é suficiente para este símbolo. O importante é que ele seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E talvez vocês estejam se perguntando por que é que nós batizamos as nossas crianças. É como eu disse inicialmente, como nós cremos na Bíblia como um todo, no Antigo Testamento, para se tornar membro da família de Deus,
era necessário fazer a circuncisão. Desta forma, a circuncisão ela substitui o batismo. Assim, o batismo substitui a circuncisão. Assim como nós vamos aprender hoje na mensagem do Senhor, que o pão e o vinho, eles substituem a Páscoa judaica, que era feita com cordeiro e com ervas amargas. Então, esses dois símbolos do Antigo Testamento faziam então parte desse sacramento, mostrando que este povo pertencia ao Senhor, agora são novamente renovados com um novo simbolismo através de Cristo Jesus, da orientação do nosso Senhor. E nós passamos então a usar a água do batismo em vez de fazer a circuncisão, e passamos então a usar os elementos do pão e do cálice na Santa Ceia, em vez de trabalharmos com o cordeiro. Ok? Vamos orar mais uma vez? Porque até agora nós falamos com o Senhor. Agora é hora dele falar conosco através da sua palavra. Falemos com o Senhor, pedindo a Ele sabedoria e discernimento. Pai Santo, bendito e majestoso Senhor, aqui estamos nós novamente diante de Ti, em reconhecimento à Tua grandeza e à Tua soberania. Pedimos discernimento e sabedoria, para que o Senhor possa falar a nós através da Tua palavra. Revela a Tua vontade e Teu querer a cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus amados, eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Mateus, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a orientação do evangelista Mateus, capítulo de número 26. Eu gostaria de fazer a leitura com vocês, do versículo de número 26 até o versículo de número 30. Mateus 26, de 26 a 30, texto exatamente que fala sobre a celebração da ceia do Senhor. Mateus 26 a 30. Eu estarei lendo, gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura junto aí com a Bíblia de vocês, ou com o nosso slide, caso você não esteja com a Bíblia na mão, ou não esteja com uma tradução revista e atualizada, que é a tradução que nós usamos na Igreja Presbiteriana. A partir do versículo 26 diz assim: então, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu-os aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Meus amados irmãos, quão bela e maravilhosa é a sabedoria suprema do nosso Senhor. Nós estamos diante de um texto que é um desses textos que revela essa grandeza, que revela essa verdade maravilhosa. Nós estamos aqui diante da instrução que o nosso Senhor Jesus dá a respeito da ceia. Isso não é fruto de uma inspiração momentânea. Jesus de repente não estava ali celebrando a Páscoa e aí resolveu fazer, vamos fazer assim. Não é algo assim que aconteceu por acaso, não. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que isso é sequência de um plano conduzido cuidadosamente pelo Pai, revelado através das Sagradas Escrituras em todo o Antigo Testamento, tipificando exatamente este momento único, este momento derradeiro, que é o momento do sacrifício do Cordeiro Real, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, o que nós estamos aqui é diante de um descortinar de alguns mistérios que haviam acontecido, que estavam ainda no Antigo Testamento, que apontavam para este momento, para esta realidade. Então Jesus ali, ele está simplesmente dando continuidade a todo o processo, todo o plano que Deus havia estabelecido. Não é momentâneo, não é esporádico, não acontece no acaso, tem
tudo orquestrado desde a eternidade pelo nosso Senhor, para que esse momento viesse a acontecer. Nós estamos diante do que está acontecendo ali. Jesus, naquele cenáculo, celebrando a Páscoa, ele está diante da cerimônia mais antiga do povo judaico. A Páscoa, ela antecedia a própria lei, ela antecedia os sacerdotes, ela antecedia o tabernáculo e qualquer outro ritual cultico estabelecido ali de adoração, de culto a Deus no Antigo Testamento para a nação de Israel. Ele antecede. É bom a gente também entender que todos esses rituais, todas as cerimônias, todas as festividades e até o próprio sacerdócio que acontecia com a tribo de Levi, o entendimento da economia mosaica, daquilo que Moisés ensina, aponta para o grande sumo sacerdote que ofereceria de uma vez por toda, para todo sempre, o sacrifício perfeito que libertaria todo o povo eleito do Senhor da escravidão, do pecado e da morte. Tudo ali no Antigo Testamento, a forma como o tabernáculo foi montado, a maneira como os rituais aconteciam, os sacrifícios que eram apresentados diariamente, o sacrifício que acontecia anualmente no dia do Yom Kippur, toda a cerimonial, tudo aquilo ali apontava, direcionava para essa realidade única, que é o sacerdócio perfeito de Cristo Jesus. Nós podemos aprender disso quando nós lemos o livro de Hebreus, aonde ali o autor de Deus trabalha exatamente isso, mostrando que Cristo é o cumprimento dessa revelação, dessa escritura. Então nós estamos diante do povo de Deus. Jesus está no cenáculo. O texto nos diz, antecedendo, que Jesus chama os seus discípulos e pede para preparar a Páscoa. Nós estamos a um dia da morte de Jesus, ou um período de horas da morte de Jesus. Eles vão até o cenáculo, organizam tudo e Jesus então senta para participar com eles da Páscoa. O povo estaria celebrando esta festa que olha para frente. A Páscoa olha para frente. E Jesus usa esse momento para estabelecer aquilo que agora passaria a olhar para trás, para a obra consumada do nosso Senhor. Então, Jesus aproveita esse momento da refeição pascal, da refeição da Páscoa, e o transforma, pegando elementos que são usados na própria Páscoa para um novo momento, como nós lemos no texto, uma nova aliança está sendo estabelecida. Era o fim da Páscoa para todos os tempos e o início de algo maior, algo novo. A Páscoa judaica já não tem mais valor algum com a vinda de Cristo. O texto que nós lemos pertence ao evangelista Mateus, e ele declara que a festa da Páscoa ainda estava dando continuidade. Veja, ele vai dizer, enquanto comiam. Então, no meio da celebração, enquanto a festa ainda está acontecendo, nesse momento em que ele ainda está dando direção, que está sendo ainda experimentado, o nosso Senhor pega um pedaço de pão, daquela época, como é usado na Páscoa, o pão sem fermento. Ele parte esse pedaço de pão, ele ora ao Senhor dando graças por esse pão, e logo em seguida ele distribui aos seus discípulos. E quando ele distribui aos seus discípulos, ele fala da seguinte forma: tomai e comei, isto é o meu corpo. Queridos, tal declaração com certeza chocou os discípulos. Não era comum na Páscoa. Aqueles homens que estavam servindo ao Senhor nasceram como judeus, cresceram como judeus, experimentaram a Páscoa junto com seus pais, cresceram diante disso, toda a vida deles ali, eles celebraram isso, e isso não era comum, não fazia parte esta fala. Com certeza eles se perguntaram: o que o Senhor quer dizer com isso? O que significa tudo isso? Mas o que mais vai chocar estes irmãos é que quando nós olhamos o Evangelho do nosso Senhor, nós vamos ver que em João, no capítulo 6, versículo 48 a 53, o nosso Senhor vai dizer da seguinte forma: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Em verdade vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos.
Um fato interessante é que por causa dessa declaração, no mundo antigo, muitos achavam que o cristão era canibal, que ele comia a carne de fato do homem. Nesta ocasião em que o nosso Senhor Jesus então diz estas palavras, é um momento difícil de ser recebido. Em João 6, versículo 66, nos é dito que à vista disso, dessa declaração do nosso Senhor, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam no caminho. Em ambos os textos, a saber, João 6 e Mateus 26, assim também como é registrado nos outros evangelhos que nós chamamos de sinóticos, que são paralelos, que é Mateus, que é Marcos e Lucas, o nosso Senhor usa a expressão meu corpo para se referir ao pão. Ele usa a expressão meu corpo. Isso então nos deve nos levar a perguntar assim como os discípulos deveriam de ter perguntado no si. Qual o significado destas palavras? O que o nosso Senhor Jesus quer dizer com essas falas? O que exatamente Ele está nos ensinando neste momento, está nos apresentando neste momento? Eu não quero aqui trazer uma discussão teológica, não estamos tratando daquilo que os termos teológicos como consubstanciação, transubstanciação ou memorismo. Não. O que eu quero chamar a atenção é exatamente porque o próprio Senhor se autodenomina o pão que é partido por nós. O pão que é partido por nós. Para a gente compreender isso, a gente precisa de retornar ao Antigo Testamento, compreender os acontecimentos do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Cordeiro Pascual é que representava a libertação e a salvação de Israel. Lá em Êxodo capítulo 12, nos ensina que Israel é solto, é liberto, sai da escravidão do Egito, depois que todo o primogênito dos filhos dos egípcios, dos animais egípcios, morreram, porque o anjo da morte passou por aquele local e matou a todos. Só não matou os filhos dos judeus, porque eles haviam sacrificado um cordeiro, preparado um cordeiro, para que durante aquela noite estar comendo, e o sangue foi passado nos umbrais da porta. E o nome Êxodo significa exatamente isso, passagem. O anjo passou por aquelas casas, pulou aquelas casas, libertando a eles. Não tocou nas suas vidas. Então, o cordeiro que é morto no Antigo Testamento, ele aponta para Cristo, que é morto no Novo Testamento. Veja, quando João Batista encontra Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando exatamente para o Cordeiro Pascal, que tira o nosso pecado. Israel deveria de todo dia, pela manhã e pela noite, sacrificar um cordeiro para representar a limpeza, a pureza do pecado. Durante um dia no ano, todo Israel deveria de se congregar e deveria de fazer um sacrifício anual, um sacrifício nacional, com a seguinte intenção: talvez eu tenha pecado diante do Senhor, talvez eu não tenha confessado, eu não saiba que tenha cometido eu, e por conta dessa ignorância, e tenha feito esse sacrifício, um sacrifício pelo pecado de ignorância, o pecado da qual eu não sabia, apontando exatamente para esta realidade. Consegue entender? Então ali nós estamos diante daquilo que para Israel representa a purificação do pecado, a limpeza e a continuidade de poder estar diante deste Senhor. No entanto, o nosso Senhor Jesus celebra a Páscoa, Ele come deste cordeiro, e pouco antes de terminar esse ritual, Ele inicia o sacramento da nova aliança. Veja, se formos observar pelo caminho da lógica, seria muito mais conveniente, correto, que Jesus pegasse um pedaço de carne para dizer: este é meu corpo partido por vós, porque desde sempre o cordeiro foi a carne partida, desde sempre ele foi o que foi partido em relação a essa questão. No entanto, Jesus não pega a carne, ele não pega do cordeiro para dizer: este é meu corpo, ele pega do pão, um elemento que faz parte da ceia, que está ali, mas não é o elemento principal. Na concepção judaica, o elemento principal é o cordeiro. Ele todo tipifica Cristo, ele é sangrado, todo o sangue é retirado, os seus ossos não são quebrados, ele é cozido, ele é preparado, ele não deveria sobrar nada até a manhã seguinte.
apontando exatamente para o ato de Jesus que vai acontecer, depois deste texto aqui, algumas horas depois. Às 9 da manhã, Jesus estará sendo pendurado no madeiro, às 3 da tarde, ele estará entregando a sua vida. Ele irá dizer: ela está consumado, está pago, o preço foi pago, simbolizando exatamente a nossa libertação. Veja, queridos, mas Jesus pega o pão. Por que o pão? Por que não o cordeiro? Por que não continuar usando a carne como símbolo da sua própria carne? Por que mudar isso agora? É fácil da gente entender. O cordeiro sacrificado, ele representava, ele apontava para o grande e definitivo sacrifício que Cristo iria fazer na cruz, naquele que seria chamado então a plenitude dos tempos, o tempo perfeito de Deus, em que Cristo vem à terra para fazer. O sangue era derramado pelo sacerdote, ele era espargido sobre o altar do holocausto, e ele representava o sacrifício necessário de Cristo Jesus. Mas Hebreus vai dizer que nem todo o sangue de animais do mundo inteiro poderia limpar o pecado de alguém. Ele só simboliza, ele só tipifica, ele só aponta. O verdadeiro sangue que tira o pecado é o sangue do Deus homem, é o sangue de Cristo Jesus. Por isso que João vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, orientado pelo poder do Espírito Santo. Ali naquele momento João está vendo o sacrifício de Cristo, está vendo ele pendurado naquela cruz de madeira, para remir os nossos pecados. Esse ritual, então, da Páscoa, a qual Jesus faz parte, ele aponta para o sacrifício de Cristo, e já não há mais necessidade de derramamento de sangue. A partir daquele momento, não haveria mais a necessidade de que alguém morresse, porque o sacrifício perfeito já estava sendo preparado. Este seria então o último cordeiro a ser morto. Esse que Jesus está participando. Porque a morte expiatória verdadeira aconteceria no outro dia, no raiar do outro dia. E a Páscoa então deixaria o seu propósito. Veja, o cordeiro perdeu o seu propósito. Não há necessidade mais do cordeiro, porque o verdadeiro cordeiro foi morto. Jesus toma a última Páscoa com seus discípulos, apontando para dizer: agora estará sendo consumado tudo isso. Contudo, entretanto, todavia, nós devemos de entender que a obra redentora que o nosso Senhor Jesus faz, ela não estaria de todo concluída. Sim, apesar do sacrifício de Cristo ser eficaz, a ponto de salvar a todos os que nele depositam a sua confiança, apesar do sacrifício de Cristo ser perfeito ao ponto de nos lavar de todo o nosso pecado e nossa iniquidade, a consumação não aconteceria naquele momento. O mundo não estaria sendo renovado, não haveria novos céus e nova terra, nada de novo de fato aconteceria, a não ser no ato de Jesus e no relacionamento de Jesus com o seu povo. Um tempo seria necessário para que se consumisse, para que Satanás, para que o pecado, para que o mundo fosse então definitivamente eliminado de todos nós, para que o novo céu e a nova terra chegassem. Nós aguardamos isso. Não veio, o sacrifício é perfeito, mas nós vivemos no ainda não. Veja, já estamos lavados, já estamos consumados, nós já estamos salvos, mas ainda não. Ainda não estamos no lar celestial, ainda não estamos na terra santa, ainda não estamos na presença do Senhor, ainda não temos o sol da glória de Deus brilhando sobre nós. Nós ainda vivemos neste mundo tenebroso, nós ainda vivemos neste mundo pecaminoso. É por este motivo então que após celebrar a última e derradeira Páscoa, com o último cordeiro que foi morto, representando então a antiga aliança, aquilo que é apresentado no Antigo Testamento, que é cumprido em Cristo, ele agora usa novos elementos para uma nova aliança. Ele mesmo vai dizer: este é o sangue da nova aliança, que é firmado em favor de vós. E esses elementos agora passam a ser o pão, passou a ser o vinho, o suco da videira. Consegue entender, queridos?
apesar do nosso Senhor instituir algo novo, nós também devemos entender que não tem nada de novo. Quando a Bíblia fala que há uma nova aliança, quando a Bíblia fala que Deus renovou e fez um novo voto com o seu povo, você não precisa de entender que isso é algo inédito, porque não é. Não é assim que a Bíblia trabalha. A Bíblia trabalha com a chamada revelação contínua. Tudo então que é novo, na verdade, é um descortinar daquilo que antes estava oculto e passa a ser agora percebido. Por exemplo, quando nós lemos no Novo Testamento, que ali Paulo fala muito disso, que o mistério foi revelado, perceba que esse mistério aponta para Cristo. Como aquilo que estava oculto agora passou a ser visto e a ser entendido. Então essa nova aliança, ela não é nova no sentido de ser inédita. Ela é nova porque ela amplia a visão da igreja. Ela é nova porque ela nos dá uma dimensão nova, diferente daquilo que era visto no passado. No passado, todo judeu imaginava que era necessário que um cordeiro fosse morto, que aquele cordeiro de fato iria limpar o seu pecado. Nós sabemos que isso é impossível, mas nós sabemos que o cordeiro perfeito fez isso por nós, que é Cristo. Então, dentro dessa realidade, o Antigo Testamento se personifica e revela tudo o que é verdadeiro em Cristo Jesus. E agora o pão, este elemento presente na Páscoa, ele vai ser compreendido de forma plena, tornando-se o símbolo do corpo de Cristo. O pão estava presente, mas ele nunca foi visto ou entendido do seu significado. Leia o Antigo Testamento, leia Êxodo 12, leia Levítico, leia Deuteronômio, você vai perceber que a ênfase é dada ao cordeiro, a ênfase é dada às ervas, e a única ênfase que é dada ao pão é que ele é sem ser fermento para simbolizar a rapidez com que ele saiu, mas não tem outro significado maior. No entanto, Jesus agora amplia, traz à tona o significado do verdadeiro pão. E por que o pão? Porque nós usamos o pão como o símbolo das nossas necessidades básicas da vida. O nosso Senhor Jesus, quando ele ensinou a sua igreja a questão da oração, para pedir pelas nossas necessidades, ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Como pão, nós entendemos todo o nosso alimento, tudo aquilo que nos dá força, que nos dá vigor para que a gente possa caminhar e viver, continuar na vida. O pão representa isso. A falta do pão significa que há necessidade na casa de alguém. E ter pão significa que há fartura sobre a casa e há sustento sobre esta casa. Este é o significado terreno das coisas. Então, o pão da ceia do nosso Senhor retrata exatamente o sacrifício de Cristo como uma necessidade absoluta para a vida espiritual. Assim como nós precisamos do pão diário, nós precisamos de Cristo sobre as nossas vidas, que é o pão da vida. Ele próprio diz isso: eu sou o pão da vida. Não da vida terrena, não da vida comum, mas da vida espiritual, da vida única com Ele. Este é o motivo pelo qual o Senhor Jesus usa o pão. Veja, ele não usa a carne porque ele é o próprio sacrifício e foi cumprido, mas ele usa o pão para representar aquilo que eu e você precisamos. Mas Jesus usa o pão por algo maior do que isso. Em João 6, quando nosso Senhor Jesus se autodenomina então o pão da vida, ele está se referindo a algo também que acontece no passado de Israel. Ele está se referindo ao maná. O maná é aquele pão que desceu do céu e sustentou o povo de Israel durante 40 anos na sua peregrinação, da saída do Egito até a entrada da terra prometida. Então, nessa jornada, nessa peregrinação de 40 anos, eles foram sustentados por Deus com o pão espiritual que desceu do céu. Jesus diz: eu sou este pão da vida. Eu sou este pão do sustento espiritual que vai conduzir vocês até o momento da entrada no lar celestial. Quando Jesus diz: tomai e comei, isto é meu corpo, essa visão vem à mente dos discípulos, e essa visão deve vir à nossa mente. Jesus, ele é aquele que nos sustenta nessa jornada sobre este mundo tenebroso, na nossa caminhada em direção ao lar celestial. Ele é o nosso sustento, ele é a nossa força.
Participar da mesa do Senhor, participar do pão, não significa que ele vai se tornar o corpo de Cristo. Não significa que ele vai se formar como o corpo de Cristo, como algumas teologias apresentam. Não! Ele continua sendo pão. Ele foi feito pelo trigo, pelo fermento, com óleo, com azeite, com o que é necessário. Ele é um pão comum. No entanto, ele é mais do que uma memorial, como alguns acreditam, como se não tivesse valor ou significado. Não, ele tem um significado maior, porque apesar do pão continuar sendo pão, ele vai comunicar esta realidade espiritual através do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Entende, queridos? Participar da mesa do Senhor, participar do pão, é reconhecer que Cristo é o sacrifício perfeito que limpa os nossos pecados, aquele que estava apontando através do Cordeiro Pascual. Participar do pão é reconhecer que Cristo é o nosso sustento sobre esta vida, neste mundo tenebroso em direção ao lar celestial, nos levando da sua presença, e que Ele comunique esta vida a nós através do seu próprio Espírito que é derramado sobre as nossas vidas. Se não fosse assim, Paulo não instruiria a igreja em 1 Coríntios capítulo 11. Quando Paulo escreve a igreja de Corinto, estava tendo um problema na mesa de Corinto, na ceia da igreja de Corinto. Diferente da nossa mesa, a mesa atual, moderna, onde nós só temos o pão e o vinho, naquela época era feita uma festa que era chamada de festa ágape, a festa do amor. E a igreja se juntava num grande banquete, traziam todos os tipos de alimentos, para que eles pudessem ali celebrar juntos a comunhão que eles tinham, a irmandade que eles tinham. E no meio daquela festa, então, aí sim, pegava-se o pão, pegava-se o suco e separava para participar da mesa, fazendo então a ceia do Senhor. Paulo então escreve à igreja de Corinto, dizendo: olha, vocês não estão participando da forma correta, porque vocês estão vindo como lutonaria. Se vocês quiserem comer, como em casa. Esse momento é especial. Estava tendo uma série de erros naquele local. Paulo diz assim: então, o que eu recebi, eu instruo a vocês, que na noite em que o nosso Senhor foi traído, ele tomou o pão, partiu, distribuiu os seus discípulos, fazendo tomar e comer, e achei o pão partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Depois ele tomou o cálice, se ergueu, deu graça, distribuiu os seus discípulos, dizendo: tomar e beber. Esse é o cálice da nova aliança, a aliança primária do meu sangue para a remissão de pecados. Fazer isso em memória de mim. Então, toda vez que nós tomamos o cálice e nós comemos o pão, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E Paulo continua dizendo: quando vocês se juntam para cear, não é a mesa do Senhor que vocês estão participando, porque vocês estão participando de forma indigna. Então ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma. Então participe, faça uma avaliação de si para poder participar desta mesa. E Paulo acrescenta mais: é por este motivo que no meio de vocês não são poucos os que dormem, e ainda há muitos doentes. E quando ele fala poucos os que dormem, a intenção dele é dizer: já morreram alguns no meio de vocês, por estarem participando indignamente da mesa do Senhor. Percebe, queridos, quando Paulo orienta e direciona então a igreja em relação a isso, assim como o nosso Senhor Jesus faz, ele está dizendo que ainda que o pão continue pão, ainda que o suco da videira continue suco da videira, ainda que seja o suco da uva, a comunicação espiritual era importante. Se não fosse, não haveria problema de participar de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele nos orienta a participar desta forma. Na noite de hoje, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos o significado do pão. Nós aprendemos que o pão representa Cristo partido por nós. Nós aprendemos que o pão representa o sustento que Cristo nos dá espiritualmente para a caminhada em direção à Canaã celestial. Nós aprendemos que devemos participar desta mesa com dignidade, glorificando, honrando, exaltando e bendizendo este nosso Deus. Então eu gostaria de convidar a todos que estão presentes e que são membros de uma igreja genuinamente evangélica, que estão em plena comunhão com a sua igreja, para poder participar da mesa do Senhor. Mas veja, se você não é membro de uma igreja genuinamente evangélica,
Se você não está em comunhão com a sua igreja, não participe. Porque você pode estar exatamente fazendo aquilo que Paulo diz, tomando juízo para si. Não participe. Mas se você é membro, você deve participar. Porque nós temos um outro problema que acontece conosco. Quando nós nos examinamos, nunca nos acharemos prontos o suficiente para participar da mesa. É impossível que alguém com sinceridade do seu coração, olhando para a sua vida, diga: eu estou pronto para participar da mesa. Você não vai encontrar uma falha. Mas Paulo não diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dependendo do seu estado, participe. Não. Paulo, ele vai dizer: examine-se e então coma. O que ele está dizendo? Este sou eu com o meu pecado, com a minha falha, com o meu erro. Eu percebo que eu não estou bem. E este sou eu com a mesa do Senhor. Um lado, a ceia. Do outro lado, a minha vida imperfeita. Vida imperfeita, ceia. Ceia, vida imperfeita. Examinei, fico com a ceia. Se eu examino e falo: não estou pronto, o que retém a minha vida imperfeita? Mas, pastor, eu preciso de tratar algumas coisas sobre a minha vida. Olha, meus queridos, quando nós estamos enfermos, nós vamos ao médico buscar dele a receita para a nossa cura. Através do exame e da avaliação, ele vai nos conduzir no tratamento necessário para as nossas curas. Quando nós percebemos que a nossa vida espiritual não está condizente com o que deveria, nós não devemos deixar simplesmente de participar da ceia. Nós devemos buscar o médico dos médicos. E nós fazemos isso buscando orientação através da igreja, buscando um pastor para o aconselhamento, para a direção. E então, orientado pelo poder do Senhor e pela palavra do nosso Senhor, conforme Deus nos direciona, é que o pastor irá então dizer a você o que você deve fazer. Mas o seu primeiro ato então é participar da ceia e abandonar o seu pecado. Deixar a sua vida e perceber: eu quero caminhar de forma reta e honesta diante do Senhor. Por isso eu estou participando dessa ceia. Mas eu não consigo. Busque ajuda para ilustrar esse fato. Na minha família há um problema com diabetes. Meu pai tem diabetes, minha avó faleceu com problema de diabetes, uma série de pessoas da minha família tem. E o meu irmão, quando ele tinha acho que 19 anos, deu uma crise. E todo mundo achou que ele estava dando a crise de diabetes já com 19 anos, né? E aí precisou, levou para o médico. O médico falou: não, realmente, ele tem uma crise diabética, mas é diferente. Como assim é diferente? Ele precisa de comer doce. Ele está com ausência de açúcar, não com excesso de açúcar. Em casa todo mundo acabava fazendo a dieta porque meu pai tinha diabetes, então para ele deu ausência de açúcar. A minha mãe ficou louca, falou assim: não, esse médico está doido. Todo mundo sabe que o diabetes tem que eliminar o açúcar. Como assim o diabetes tem que ter açúcar? Tem que eliminar açúcar. E buscou mais outros especialistas e todos falaram a mesma coisa. E então meu irmão passou a comer doce para repor a ausência de açúcar. Ele foi tratado, foi curado, está bem, resolveu o problema. Se a minha mãe não ouvisse os médicos, meu irmão estaria morto com falta de açúcar, ainda que o diagnóstico fosse de diabetes. Nós não podemos diagnosticar a nossa saúde espiritual dessa forma. Nós devemos buscar a orientação naquilo que a palavra de Deus nos diz, para que Ele não possa nos dizer. Veja, reter o pecado e abandonar a ceia pode ser exatamente a sentença de morte que nós estamos. Por isso nós devemos reter a ceia, que é o alimento, que é a força. E aí sim, buscando o pastor, se ele vê que há necessidade, buscando a orientação da palavra de Deus, ele vai dizer: se abstenha um pouco, para que a gente possa tratar disso depois se retorna. Ou ele pode dizer o contrário: nunca abandone, porque é exatamente isso que você precisa. Percebe, queridos? O nosso cuidado deve ser grande com relação a isso.
Hoje nós recebemos 3 crianças como membros da igreja. Elas não vão participar da ceia, porque elas não fizeram a sua pública profissão de fé como os pais fizeram, declarando que são servos do Senhor. Eles ainda são, nós chamamos de membros não comungantes, que não participam da comunhão. Por quê? Porque eles ainda não discerniram. O que Paulo diz? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então como? Ele tem que ter discernimento. São pequenos demais para discernir sobre si o significado de tudo isso. Então eles não vão participar. Mas à medida que eles crescem neste caminho e eles tendem a chegar ao discernimento, eles próprios irão fazer a sua profissão de fé, e aí eles participarão da ceia do Senhor. É certo? Mas todo aquele que tem discernimento, que faz parte de uma igreja, é convidado a estar conosco nesta mesa, porque essa mesa não pertence à igreja presbiteriana, essa mesa pertence ao Senhor nosso Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar nesse instante, pedindo a Deus que separe esses elementos desse uso comum, desse momento especial da mesa do Senhor, e logo em seguida nós iremos participar da mesa do nosso Deus. Pai Santo, maravilhoso e eterno Senhor, nós queremos agradecer pela Tua palavra e pelo Teu ensino nesta noite. Queremos pedir ao Senhor que seja conosco na participação desta mesa. Nós sabemos que o pão continua pão e que o suco da videira continua suco da videira, mas há uma comunicação espiritual da vitalidade, do vigor, da força, do sustento do Senhor para conosco, e nós cremos nisso, e nós vamos tomar posse disso para a glória e honra do Teu nome. Ao examinarmos, nós realmente não nos vemos dignos o suficiente, mas nós sabemos que é importante participar para que haja alimento sobre nós. Então ajuda-nos como os Teus servos e nos fortaleça em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Esse microfone chega do céu. Nosso irmão Jefferson vai estar nos ajudando na distribuição dos alimentos. Vai ficar, Jefferson. E eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé. E as nossas irmãs têm um cântico, né? Para a gente poder cantar enquanto está sendo a ceia, ou vai cantar depois da ceia? Pode ser depois? Então nós vamos estar dirigindo esse momento. Irmão Jefferson, nós vamos fazer assim: você vai pegar os 2 elementos e vai aguardar para que possamos comer o pão e tomar o cálice todos juntos. O pastor que gosta de dar um e depois dar o outro, eu gosto de dividir os 2 elementos nesse momento, tá certo? Então você vai distribuir os 2 elementos. Nós vamos aguardar para todos podermos participar juntos deste elemento especial, desse momento especial. Amados e queridos irmãos, nosso Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, ergueu, deu graças, dizendo: este é meu corpo partido por vós. Logo em seguida, então, ele pega o cálice, ergue e diz: esse é o cálice da nova aliança, aliança firmada em meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Mas quando Jesus toma o cálice, ele acrescenta algo mais. Ele diz: eu não tomarei deste cálice até que possa tomar novo na presença do meu Pai. Isso aponta para a segunda vida de Cristo. Ao mesmo tempo que a ceia ela é um apontar para o que Cristo já fez,
ela também é um sinal da esperança daquilo que Cristo vai fazer. E possamos participar dessa ceia com essa certeza, entendendo que o sacrifício foi feito e que Ele volta para buscar a cada um de nós. Ele promete e Ele cumpriu. Se você lê o restante dos evangelhos, você vai ver que Jesus não participou do cálice. Ele só vai tomar o novo cálice quando todos nós estivermos na mesa celestial, na presença de Deus, juntos celebrando esse cálice perfeito. Participemos então do pão, do cálice, com toda a reverência, confiados na promessa e na certeza de que Ele é o nosso Salvador. Bondoso Deus, muito obrigado por esse privilégio. Aqui nós somos alimentados, alimentando a nossa alma, o nosso espírito, através do poder do Teu Santo Espírito. Que o Senhor aplique isso ao nosso coração e nos fortaleça, para que possamos continuar na Tua presença. Ser com o Teu povo, ser com cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Pedir o Jefferson para poder recolher os cálices, por favor. E logo após, as nossas irmãs estarão nos conduzindo em mais um cântico. Somente pelo sangue.
gente procurar, encerrando esse momento precioso, maravilhoso. Deus, muito obrigado por este momento precioso na tua presença, pela mesa do Senhor e tua palavra exposta. Pedimos que o Senhor nos conduza para os nossos lares em segurança, nos dê uma boa noite de sono, nos fortaleça, nos prepare para amanhã, onde estaremos servindo ao Senhor neste culto de adoração e exaltação ao teu nome. Você comigo e a Daniela na viagem de retorno aos nossos lares, nos guarde na estrada e nos dê uma semana de fato abençoada, para a glória e honra do teu santo nome. Agora, irmãos, recebem a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, as ternas e insondáveis consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, podem se assentar. Vou passar a palavra da nossa irmã que estará dando recado para encerrar. Então, antes de eu encerrar, só me apresentar, que todos assim, você não se apresentou. Bom, eu sou o pastor Robson e eu estarei junto com vocês durante esse período, né? Nós fazemos parte também da Junta de Pinheiro, que é o responsável pela plantação deste campo, e eu fui designado como supervisor de campo, estarei então acompanhando esse trabalho. Eu estou morando na cidade de Marília, então uma vez por mês a gente vai estar vindo até aqui para participar com os irmãos, para poder fazer a Santa Ceia, para poder ajudar naquilo que é necessário, né? Estaremos juntos aí, coordenando com a nossa irmã Filomena, o plantio desta igreja. Peço que vocês estejam em oração por nós, porque é uma viagemzinha que a gente está fazendo, né? Mas Deus vai nos abençoar e vai nos dar a força. A minha esposa está aqui, a Daniele, né? A minha esposa Daniele, então, para ficar claro, é ele com ele, né? E a gente sempre vai estar junto aqui também nesse trabalho, ok? Que Deus possa abençoar vocês, nós estaremos juntos para a glória e honra do Senhor. Deus abençoe. E até amanhã para vocês, né? E para mim, até uma próxima.